Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kuzikowski, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para dar sequência neste quarto encontro aos temas de direitos humanos que constam aí do nosso edital. Vejam, as primeiras 3 aulas, elas foram bastante teóricas. O ponto em si é teórico. A gente trabalhou com conceitos de direitos humanos, de direitos fundamentais, trabalhamos com características super importantes, apesar de não expressamente previstas no seu edital. A partir delas a gente entrou no clima dos direitos humanos, criou uma base sólida em cima da qual estamos construindo agora sim a teoria a respeito dos pontos que estão, no seu edital. A gente falou sobre a evolução histórica deles, direitos humanos, primeiramente analisando uma tabela a partir da qual era possível visualizar os direitos em gerações. A gente notou que essa historicidade dos direitos humanos de fato é uma realidade. Eles não surgiram todos prontos e acabados, não nasceram todos de uma vez só, numa grande assembleia que o mundo fez em algum momento da história. Não, eles foram gradualmente sendo afirmados em momentos específicos. Estado liberal do século XVIII, Estado social no século XX e um Estado que vivenciamos agora, cujo início data do século XXI para cá, 1973 principalmente. Nós falamos sobre isso. Aqueles direitos que se afirmam inicialmente são os direitos civis e políticos, que surgem para instrumentalizar o valor liberdade. São os mais básicos, trabalhamos com exemplos, vida, liberdades e assim por diante. Agora, existem também os direitos sociais que se afirmam, obviamente, no contexto do Estado social. Esses daqui promovem a igualdade, são direitos mais sofisticados que buscam realizar a saúde, a educação, a cultura, a previdência, dentre outros mais. Agora, partindo daquele princípio de que quem tem a mão quer o braço, a gente concluiu que, conquistados esses direitos, talvez mais elementares, básicos de primeira geração, um pouquinho mais sofisticados os de segunda, a gente chega num nível de requinte para afirmar direitos difusos, direitos que pertencem a todos, mas não a alguém de maneira específica. É o caso do meio ambiente, ele pertence a todo mundo, não a mim ou a você de maneira individualizada. É impossível quantificar quanto eu tenho de direito ao meio ambiente e quanto você tem de direito ao meio ambiente. Agora, para complementar esta tabela, até porque o seu edital é um tanto quanto amplo nesse ponto, a gente fez uma análise bem batida dos principais documentos ou eventos que ao longo da história humana foram consolidando os direitos humanos. Falamos, por exemplo, de cristianismo, Magna Carta Libertatum, falamos de uma declaração de direitos, lá de 1689, falamos de um Habeas Corpus Act, falamos também de uma Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é por tudo que há de mais sagrado no teu coração. Você não vai confundir com a Declaração Universal de Direitos Humanos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai focar já em minutos esta Declaração Universal de Direitos Humanos. Falamos também sobre Constituição Americana, falamos sobre outros eventos, mas aí a gente concluiu o seguinte: estes eventos, esses documentos, eles são representativos de uma primeira fase de afirmação de direitos humanos. Eu classifiquei-os como antecedentes remotos. Por quê? Porque eles consolidavam direitos em localidades bem específicas, bem marcadas. Inglaterra, França, Estados Unidos, basicamente. Agora, de 1864 para cá, aí começa uma nova era, começa a se falar em internacionalização de direitos humanos, começa-se a falar em estados afirmando direitos humanos através de tratados internacionais. O marco inicial dessa nova fase, que a gente classificou de era moderna, de antecedentes modernos, de direitos humanos, é o surgimento do direito humanitário, que vai acontecer justamente em 1864, a partir da primeira Convenção de Genebra, que data deste ano. Esta Convenção de Genebra vai estabelecer regras sobre a guerra para proteger as pessoas que estão submetidas a ela. Vimos que uma importante contribuição dessa Convenção de Genebra foi o surgimento, a criação da Cruz Vermelha, que é uma instituição que até hoje opera no cenário mundial. O acesso dela é franqueado a qualquer país pode, ou melhor, deve aceitá-la Cruz Vermelha, porque é um organismo independente, imparcial, que está pouco se lixando para eventuais conflitos travados entre estados e sim se preocupando com a dignidade das pessoas que estão ali submetidas a tais eventos que são, por natureza, bastante cruéis. Agora, também
a gente trabalhou com a Liga das Nações Unidas e com o surgimento da Organização Internacional do Trabalho. Lembra? Ambos eventos aconteceram em 1919. É um ano importante, então, no processo de afirmação histórica dos direitos humanos. Mas aí encerramos a aula e eu disse que havia também uma repercussão grande da Segunda Guerra Mundial em matéria de direitos humanos. Lembra? Eu falei, ela assim foi um divisor de águas, porque a gente de fato teve uma primeira guerra horrível, todo mundo concorda com isso, tentamos criar uma Liga das Nações Unidas, deu errado, houve uma nova guerra mundial e aí surge a ONU. Só que aí a ONU surge com uma premissa um pouquinho diferente. Ela surge com mecanismos para, assim, dar uma enquadrada nos estados, né? Não que ela mande nos estados, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Os estados se sujeitam a ela por força de suas soberanias. Quer dizer, eu, estado, decido se vou concordar com aquilo ou não, se eu quero entrar ou não. Mas é fato que lá dentro, aí a ONU ela se impõe um pouquinho, né? A representatividade dela é forte. E aí o consenso que se criou foi o seguinte, ó, chega, escuta e pare, a gente quase se matou na Primeira Guerra Mundial. A gente está falando aí numa crescente armamentista violenta, a gente teve uma Segunda Guerra logo na sequência, cuja extinção deveu-se a uma bomba atômica, 2 para ser mais exato, Hiroshima e Nagasaki. Então não dá mais para corrermos o risco de engatarmos uma terceira guerra mundial daqui a mais 20 ou 30 anos, porque sabe-se lá qual será o nível de armamento que haverá no mundo nessa época. E de fato, hoje a Rússia, ela tem, o número exato eu não lembro, mas são cerca de 8.000 ogivas nucleares ativas. Os cálculos apontam que com esse número dá para destruir o planeta Terra 50 vezes. Pá, explode tudo, reconstrói, pá, explode tudo e assim por diante. Então imagine, né, a catástrofe de uma terceira guerra mundial. O negócio é sério, é assustador. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela, através do nazismo, ela mostrou ao mundo do que o ser humano é capaz. O ser humano é maravilhoso, ele cria poemas, ele cria histórias, ele cria músicas, ele vai à lua, ele tem projetos de ir a Marte, mas quando ele quer ser sacana, ele consegue ser. E o nazismo está aí como prova. Num curto espaço de tempo, foram mortos lá, os números variam, um pouco para mais, um pouco para menos, 6 milhões de pessoas, cuja maioria esmagadora eram judeus. Você conhece a história, obviamente. O horror experimentado na ocasião é indescritível, não tem como descrever. Os primeiros relatos das primeiras tropas aliadas que invadem os campos de concentração para libertar os remanescentes é dramático. Bastante dramático. Não havia palavras para descrever tamanho horror. E aí, esse contexto inteiro vai legitimar a criação da ONU. E a ONU, através da Assembleia Geral, através da sua Assembleia Geral, que é o parlamento da ONU, é a reunião de todos os países onde eles debatem, discutem, enfim, se quebram lá, marcou um documento na história. Ela, a Assembleia Geral da ONU, colocou à disposição da sociedade mundial uma declaração. Ela fez isso no dia 10 de dezembro de 1948. Essa declaração foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, cuja análise a gente vai começar a partir desse instante. É muito importante esse documento, portanto eu vou analisá-lo em espécie, quer dizer, vou ver ali artigo por artigo. Você verá que muitos dos direitos que foram contemplados na Declaração Universal de Direitos Humanos estão hoje na Constituição Federal de 1988. São históricos alguns direitos que ali estão. Então, o pano de fundo para a construção dessa Declaração Universal de Direitos Humanos é justamente o surgimento da ONU, que deveu ser a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí dentro dessa afirmação histórica de direitos humanos a Segunda Guerra Mundial como um evento trágico, triste, para ser lembrado. Para ser lembrado, não para ser esquecido. A gente tem que lembrar todo dia o que fizemos lá atrás, para não fazermos de novo. É assim que a gente tem que pensar, tá bom? Legal. A gente começa a analisar agora, novo ponto, incrível, Declaração Universal de Direitos Humanos. E marcamos aí, me parece, o fim, né, dessa nossa conversa sobre a afirmação histórica ou histórico dos direitos humanos. Então, Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa Declaração Universal
de Direitos Humanos, ela data do dia 10 de dezembro de 1948, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada pela Assembleia Geral da ONU. Assembleia Geral da ONU. Este documento é muito importante. Ele vai afirmar direitos humanos numa premissa universal. Quer dizer, todo mundo tem assegurados, né, esses direitos que estarão no texto da Declaração Universal de Direitos Humanos. Antes de a gente analisar tais direitos, a gente tem que considerar o seguinte: ela, Declaração Universal de Direitos Humanos, não é um tratado. Não é um tratado internacional. Acredite que essa informação é muito importante. Se ela não é um tratado internacional, você há de convir comigo que nenhum país assinou. Nenhum país assinou. Portanto, alguns doutrinadores ao longo da história afirmaram que, olha, se o Estado não assinou, ele não está obrigado a cumprir os seus termos. Então começaram discussões a respeito da força normativa dela, que em verdade é uma resolução. Ela não é um tratado. É, isto sim, uma resolução que foi criada, como eu já disse, pela Assembleia Geral da ONU. Aí surgem as discussões. Tem força normativa, ou seja, obriga os Estados a cumprirem os seus termos. Ela não foi assinada, mas tem sim o condão de obrigar os Estados a respeitá-la, porque ela marca um momento histórico importante, ela consolida princípios que estão sendo afirmados neste momento, 1948. E princípio, isso é muito aprofundado, mas vale a pena dizer, é fonte de direito internacional. Agora, alguns autores dizem que não, ela não tem força normativa. Ela não tem força normativa. Ela tem, sim, status de mera recomendação. Antônio, eu não quero saber o que os autores dizem, eu quero saber o que a banca sustenta. Esse é um problema, porque ela não tem precedentes, até onde eu os conheço, afirmando esse tema. Na verdade, eu estou sendo, apesar de ser um curso intensivo, um pouco aprofundado, tá? Isso aqui cai normalmente em concursos um pouquinho mais sofisticados, mas não custa, né? A gente tem que nivelar também por cima, tem que se forçar aí a compreender todos os aspectos dela, a Declaração Universal de Direitos Humanos, já que ela foi colocada assim de maneira muito direta no seu edital. A doutrina, que é a melhor, creio eu, afirma que ela tem força normativa sim. Então, por mais que o Estado não tenha assinado, em sendo ele membro da ONU, ele tem que cumprir. E vamos ser, né, muito coerentes. Veja, ninguém está obrigado a entrar na ONU. O Estado X, Y, Z não está obrigado a entrar. Mas se ele entrou, poxa, o mínimo que se espera é que ele cumpra o que está lá. E não haveria motivo, então, para ele deixar de cumprir aquele que é o documento mais importante da ONU até hoje. A Declaração Universal de Direitos Humanos foi o documento mais traduzido em toda a história mundial, do mundo inteiro. Está lá no Guinness Book, tá bom? Legal lembrar que, apesar de não ser um tratado internacional, um país falou no mesmo dia em que ela foi criada. 10 de dezembro de 1948. Olha, legal essa Declaração Universal de Direitos Humanos, gostei. Eu vou cumprir. Um país formalizou perante a ONU a sua intenção de cumprir os termos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Adivinhem qual foi o país? Brasil. O Brasil foi o primeiro. No mesmo dia, falou, bota meu nome aí que eu vou cumprir. Falou isso. Olha que interessante. Por isso, todas as Assembleias Gerais da ONU são abertas hoje por um brasileiro ou por uma brasileira. Tá bom? Mas bacana. Antônio, o que vai contemplar essa Declaração Universal de Direitos Humanos? O que ela vai falar? Bom, ela vai trazer direitos de primeira e de segunda geração.
Então a Declaração Universal de Direitos Humanos vai trazer direitos civis e políticos, aqueles mais básicos, e também vai trazer direitos econômicos, sociais e culturais. Você sabe que este daqui e este daqui estão expressamente previstos no seu edital. Então, assim, se você bem assimilou o conteúdo daquela aula, e ela é uma aula difícil, aquela onde falamos sobre os direitos civis e políticos, sociais, coisa e tal, você já entendeu que ela, a Declaração Universal de Direitos Humanos, tem direitos que prestigiam a liberdade e a igualdade, mas não tem nada que prestigie direito difuso. O meio ambiente, por exemplo, você já sabe, não está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Até se você costurar os temas, você vai lembrar que, eu disse, os direitos difusos, os direitos de terceira geração, eles vão se afirmar mais para o final do século XXI. Eles vão se afirmar ali ali no século XXI, mas já no século XX, finalzinho, tem alguma coisa. 1973, lembra? Não interessam aqui necessariamente os séculos, mas interessa que a Declaração de 48 e os direitos vão surgir nessa perspectiva difusa a partir de 73. Então é impossível, né, estar na Declaração Universal de Direitos Humanos, algo que ainda não existia no mundo. E também sem demérito ao meio ambiente, porque você sabe, não há hierarquia entre direitos. Veja, a gente está saindo de um contexto onde 6 milhões de pessoas foram exterminadas, né? Então, nada contra o meio ambiente, vamos proteger agora a pessoa humana. E aí entra a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela está estruturada da seguinte maneira. Você vai ter uma parte inicial, introdutória, falando sobre os motivos que levaram a Assembleia Geral da ONU a criá-la. Vale a pena dar uma lidinha. Uma ou outra questão, às vezes, pergunta alguma coisa dessa parte introdutória, é difícil, mas se você for resolver algumas questões de bancas outras, já que a nossa banca tem poucas questões nessa parte, não explora tanto essa lógica, pelo menos até o momento, você vai ver que uma outra questão flerta aí com essa parte introdutória, que expõe as razões pelas quais a ONU decidiu criar, através da sua Assembleia Geral, a Declaração Universal de Direitos Humanos. E na sequência vem uma parte de direitos. Ali sim vale a pena tomar cuidado, tá? Direitos. Já te trago uma pegadinha. A Declaração Universal de Direitos Humanos, também traz deveres. Ela não fala quais são, mas ela fala que há sim o dever de as pessoas respeitarem deveres, é que elas têm deveres. Deveres, por exemplo, para com a comunidade de um modo geral, aqueles deveres que são implícitos ao cidadão, concorda? A respeitar a lei, respeitar as instituições, esse tipo de coisa. Não fala, mais uma vez, a declaração quais são os direitos, mas ela prevê que genericamente temos sim os deveres, tá? Ela não prevê deveres, tá? Aliás, ela não diz quais são os deveres. Ela não diz expressamente quais são os deveres, mas diz que temos. Legal. E aí, o que tem, Antônio, de declaração? Dá uma olhada aí na introdução dela. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta, essa carta aí é a Carta das Nações Unidas, tá? É um documento que criou a ONU, sua fé nos direitos do homem e da mulher e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida de uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral da ONU
a Assembleia Geral das Nações Unidas, proclama a presente declaração como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então é uma introdução à declaração que revela bem qual foi o propósito da ONU. E, obviamente, ela está mandando um recado aqui, né? A declaração está falando, olha, barbarizaram, né, na Segunda Guerra Mundial, agora chega, está na hora de começar a respeitar aí a pessoa humana. É isso que a declaração diz. Talvez dessa parte introdutória valha a pena frisar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem representa o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Então, dentro daquela lógica universal, a Assembleia Geral da ONU imaginou que todos os povos, em todos os momentos da história, gostariam de ver respeitados ao menos esses direitos mínimos, que permitirão o ser humano viver, permitirão a ele sobreviver, e também a viver com um pouco de dignidade, né? Porque, como eu falei, a declaração traz direitos de primeira e de segunda geração. Bacana, legal esse texto da Declaração Universal. Mas e aí, Antônio? O que ela traz de direitos em si? Vamos dar uma olhadinha. Começa com o artigo, obviamente, primeiro, né? Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esse ponto é interessante, tá? Já se afirma aqui na Declaração Universal de Direitos Humanos a liberdade e a igualdade. Já se afirma o reconhecimento de que nós nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Nós somos dotados de razão e consciência, e devemos agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, veja, o que inspira a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos não é alguma matriz religiosa. Por exemplo, nós temos que estabelecer direitos mínimos porque um direito natural, que é o nome que se dá a um direito pressuposto, uma coisa que é assim muito, mas não necessariamente sinônimo, ligada à religião, sustenta. O que sustenta a Declaração Universal de Direitos Humanos é o reconhecimento de que nós somos seres humanos que sentem. A gente sente, a gente chora, a gente fica triste, a gente se arrepende, a gente lamenta, a gente tem saudades, enfim, a gente tem razão, a gente tem consciência. E sabendo disso, a gente tem que ser protegido. A gente quer ser feliz, é óbvio. Na curta existência nossa, nesse plano ao menos, a gente sente e por isso a gente deve ser protegido. Artigo bonito, poético, tá? Igualdade. Esse dispositivo aqui, ele trabalha com a igualdade numa perspectiva de não discriminação. Porque a igualdade, ela tem várias facetas. E uma delas é a que você vê aí destacada em vermelho, não discriminar. Vejam, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Veja, uma redação assim, que quer ao máximo se esforçar que não poderão os estados criar algum tipo de critério que negue para tal ou qual pessoa a incidência dos direitos que aí estão. Veja, ela fala, não pode ter distinção de qualquer espécie, não pode haver distinção de qualquer outra natureza, não pode haver o estabelecimento de separação com base em qualquer outra condição. Então assim, tá redundante ao extremo até essa redação.
Mas a gente tem que ser redundante às vezes, a gente tem que ser assim, óbvio às vezes, a gente tem que deixar claro que não vem de 9 horas, você vai ter que respeitar esta declaração, você vai ter que fazê-la incidir para todo mundo, não poderão os estados dizer, por exemplo, no meu território tem uma minoria religiosa, ela não tem, Deus me livre, isso não é democracia. Democracia se instrumentaliza a partir da vontade da maioria, mas a vontade da maioria não pode impor aí o sacrifício da minoria, porque aí não é democracia, aí é tirania. Concorda comigo? Então é um dispositivo muito simples. A gente não vai criar alguma condição ou defender ou legitimar alguma condição de exclusão no contexto de incidência dos direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá bom? Depois, vida, liberdade e segurança. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esses 3 artigos, ou melhor, esses 3 bens aqui, vida, liberdade e segurança pessoal, também estão presentes na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, que está, claro, no seu edital. Está lá no seu edital. Então a gente não vai ser privado da vida de maneira arbitrária, o Estado terá que respeitar nossa liberdade, e a gente tem, claro, direito de ter uma segurança pessoal, né? Eu quero andar na rua com a certeza de que não serei assaltado, não serei morto, nada disso. Também muito óbvio, e ninguém, creio, marcaria na prova de maneira diferente. A vida não está protegida. Pelo amor de Deus, se não está a vida, o que vai estar? Legal. A escravidão. Este daqui é muito importante. Veja, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Qualquer que seja a forma de escravidão, qualquer que seja a forma de servidão, é proibida. E acredite, a 2015 é o ano e há muita escravidão no mundo. Quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa da história brasileira, que explorou a escravidão do negro. Mas hoje em dia tem muita escravidão de mulher, de criança, tem muito tráfico, muita escravidão destas categorias. Você sabe disso e vai considerar tal ponto na prova. Qualquer forma de escravidão, qualquer forma de tráfico de escravos é proibida. Eu digo que esse dispositivo é muito importante porque, apesar da escravidão ter sido uma realidade muito cruel na nossa história, ela não está prevista de maneira expressa como algo proibido na Constituição. A Constituição Federal de 1988 traz 78 incisos no artigo 5º, estabelecendo vários direitos, mas não está lá o direito de não ser escravizado. Talvez o legislador que fez a Constituição em 88 tenha, não imagine que vamos escravizar alguém em pleno 1988. Não duvide, não dá para duvidar de nada nesse mundo. Mas, óbvio, claro, Antônio, não está previsto, então eu posso escravizar alguém no Brasil? Não, não pode, porque tem outras regras que de maneira indireta proíbem, como a dignidade da pessoa humana, a gente vai falar, a própria igualdade. Mas de maneira expressa, tal qual está aqui previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, o direito de não ser escravizado não está no texto constitucional brasileiro, portanto eu quero que você dê uma especial atenção é necessária aí neste dispositivo, tá? Legal, na próxima aula a gente vai trabalhar com a continuidade desta Declaração Universal de Direitos Humanos, que é incrível. Talvez a gente vá ainda mais uma aula, a aula número 6, portanto, para finalizar este que é um dos temas mais importantes aí para a sua prova. Muito obrigado pela sua paciência. Gostaria, se possível, que você desse seu feedback positivo, pelo qual eu agradeço, negativo, pelo qual eu agradeço. Também peço desculpas a você, tá? Obrigado, um grande abraço, até o 5º encontro.